nosso encontro de hoje. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos falar de um assunto que é demanda no consultório, que é sobre os traumas, como acontecem os traumas na nossa vida, né? Como que a gente consegue se livrar dos traumas? Adri, dá para se livrar dos traumas? Será que dá para se livrar dos traumas? Sim ou não, gente? Ou a gente passa por um trauma na nossa vida e a gente passa a vida inteira carregando aquele trauma, aquele peso nas costas para o resto da nossa vida e a gente leva esse trauma para o nosso túmulo. Muitas vezes é assim, né, gente? Certo dia eu atendi uma senhora que ela tinha quase 70 anos. Foi bem no início, gente, quando eu estava no primeiro ano de atendimento. E ela disse para mim: Adri, eu fui abusada sexualmente quando eu era adolescente. E eu nunca contei isso para ninguém. Você é a primeira pessoa que eu tô contando isso. E eu lembro que ela tinha uma toalha na mão. Ela pegava aquela toalha enquanto ela me contava. Eu não tenho uma toalha aqui, eu tenho um plástico. Mas eu vou mostrar o que ela fazia com aquela toalha. Ela fazia assim, gente, ó, pra lá e pra cá, pra lá e aqui no colo, enquanto ela me contava do abuso sexual. Ela disse que ela nunca havia contado pra ninguém e ela chorava muito. Ela chorava muito, ela estava verdadeiramente traumatizada com aquilo. E esse trauma, esse acontecimento que durou mais ou menos uns 5 minutos, quando ela tinha uns 12 anos, ela levou para a vida dela, para a vida inteira, e ela já tinha quase 70 anos, e ela não conseguia perdoar o agressor. Então o perdão, gente, o perdão é uma atitude inteligente. Por quê? Quando nós perdoamos o agressor, a gente deixa de levar aquele fardo. Ou senão eu levo o agressor para o túmulo. Por quê? Eu não estou defendendo o agressor. Eu quero que você entenda isso, tá? Quem está assistindo aqui hoje, que tem algum trauma na vida, que sente que tem um trauma? Robson, Cristiane, Rosa, Rosane, Gisele, Ariane, Rosa. Quem que está aqui hoje, nesse nosso encontro, que sente que tem traumas na vida? Trauma de rejeição, trauma de abandono, trauma de medo, né? Frustrações excessivas. Você esperava que uma pessoa, você esperava algo numa pessoa e de repente essa pessoa te mostrou o contrário. Então quem tá aqui hoje no nosso encontro, Veridiane, que tem traumas na vida? A gente chama de corpo de dor, de corpo de sofrimento, né? Quem que tá aqui que tem traumas, que precisa se libertar desses traumas? Então, gente, como se forma um trauma? Voltando a essa pessoa. Quando ela tinha 12 anos, ela foi abusada sexualmente e ela estava levando esse trauma para a vida inteira. Ela já tinha quase 70 anos, ela não tinha contado para ninguém. Eu fui a primeira pessoa que ela contou. E enquanto ela contava, ela estava com uma toalha na mão e ela fazia assim com a toalha. Então olha o quanto o nosso corpo fala. Quando ela fazia assim com a toalha, ela estava estrangulando o agressor. Ela estava fazendo isso aqui como o agressor. Então ela estava levando o agressor para o túmulo, porque ela já estava com quase 70 anos, não significa que ela iria morrer com 70 anos, porque hoje a expectativa de vida está acima de 100 anos, mas se ela não se libertasse daquilo, ela iria levar isso para o resto da vida dela. E quando a gente tem um trauma, o que acontece? A gente
a gente vê a vida com as lentes daquele trauma. Então, se você sofreu uma grande rejeição na sua vida, você vai ver a vida com as lentes daquela rejeição. Imagine que esse óculos aqui, seja um trauma que eu tenho, que eu vivi. Eu vou ver a vida através dessas lentes. Então, no caso dessa pessoa, quando a gente perdoa, perdoar é um ato de inteligência. Porque enquanto nós estamos alimentando aqui dentro a mágoa, né? Enquanto a gente está alimentando aqui a dor, gente, essa dor, essa mágoa, ela forma uma energia tão densa, e essa energia ela vai diretamente para o teu órgão mais frágil, né? Tem uma história, vocês devem conhecer o Chico Xavier, né? Tem uma história que eu li num livro que dizia que o Chico Xavier, ele ajudava muitas pessoas, ajudava as mãezinhas que tinham perdido filhos, e que ele tinha um cachorrinho. O Ben tá aqui do meu lado, olhando para a live. Ele tinha um cachorrinho, e esse cachorrinho, ele latia a noite toda. E o Chico Xavier chegava em casa lá às 2h30 da manhã, e esse cachorro latia. E a vizinha, ela se incomodava com o latido daquele cachorro. E ela pensou assim: o Chico trabalha tanto, chega em casa às 2h30 da manhã, 3 horas, eu vou dar um fim nesse cachorro. E ela pegou e deu um veneno para esse cachorro. Isso tá num livro que eu li, que eu não recordo o nome do livro, tá, gente? Mas eu posso pesquisar para vocês. E ela deu veneno pro cachorro. Quando o Chico chegou às 2h30 da manhã, ele foi procurar o cachorro, e o cachorro estava morto, não estava mais ali. No momento que ele viu que o cachorro estava morto, que o cachorro foi envenenado, e ela veio contar pro Chico que ela havia feito isso porque ela achava que o cachorro estava atrapalhando a vida do Chico. Então aquilo que a gente julga é muito distante daquilo que realmente é. Então ela estava julgando ali que aquele cachorro estava atrapalhando o Chico em vez de ajudá-lo. Quando o Chico soube que ela deu veneno para o cachorro, ele sentiu uma mágoa muito grande no coração dele. E a gente sabe que Chico Xavier, ele era um médium que psicografava, e ele tinha contato com o plano espiritual, né, com o anjo da guarda dele. E depois de umas 2 semanas que ele estava com aquela mágoa no coração, ele não conseguia mais escrever, ele não conseguia mais psicografar. E o anjo veio até ele e disse: Chico, nós estamos com dificuldade de nos aproximar de você, porque você está nutrindo uma mágoa muito grande, e essa mágoa tomou conta do seu órgão mais frágil, que foi o seu coração. E se você não perdoar essa pessoa, você pode até estar morrendo mais cedo. Mas o que eu faço? Ele estava sentindo muita raiva dessa vizinha. E o anjo disse a ele: você precisa dar a ela algo que ela goste muito. Porque quando a gente mexe no nosso bolso, né, quando a gente gasta dinheiro para agradar uma pessoa que até nos fez algum mal, aquilo tem um peso, né? E o que ele fez? Ele descobriu que ela queria muito ganhar uma máquina de costura, e ele deu de presente para ela uma máquina de costura, que dizem que ele está até hoje pagando essa máquina lá na eternidade. E no momento que ele deu essa máquina para ela, lá no livro dizia que uma luz desceu sobre ele e que ele purificou aquela mancha escura que estava no coração dele. Então, muitas vezes, essa mancha escura que está na tua vida, essa mancha que está aqui na tua cabeça, que não te deixa estar em paz,
ter uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, talvez essa mancha, essa frequência densa, baixa, vem de alguma mágoa, de algum trauma que você nutre de alguém que precisa ser curado, que precisa ser reinterpretado. A vida é uma questão de interpretação. Muitas vezes acontece algo na nossa vida que nós julgamos ser negativo e de repente passa um tempo e você percebe que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Quantos de nós que estamos aqui que já passamos por isso? A gente passou por um acontecimento na nossa vida e a gente julga que aquilo, meu Deus, olha só o que está acontecendo. E de repente a gente percebe que foi a melhor coisa que aconteceu. Quando a gente fala em traumas, como se faz um trauma? Como acontece um trauma? O nosso corpo é neuroquímico, tá? O que significa isso? Para tudo aquilo que a gente vive, sente, pensa, é gerado uma química correspondente, tá? Então aqui dentro nós temos um biógrafo, e esse biógrafo, ele registra todas as nossas lembranças, tá? Que é a nossa memória RAM que a gente fala, né? Quando nós repetimos, toda vez que você lembra de um trauma, o teu biógrafo interno, ele reescreve aquele trauma novamente. Toda vez que você lembra, esse trauma ele fica mais forte dentro de você. Muito mais forte. Mas como se forma esse trauma? Primeiramente, é a maior quantidade de emoção, que são de hormônios, por menos tempo segundo. Quando eu era pequenininha, eu devia ter, acho que uns 8 anos, eu estava lá em Laguna, na beirada entre um trilho e um mar. E de repente veio um trem. E não dava tempo de eu atravessar e ir no carro com meu pai e minha mãe. Eu fiquei entre o trem e a água. Estremeceu tudo onde eu estava. Eu senti tanto medo, tanto medo, tanto medo, que ali formou-se um trauma. Por quê? Porque é muita emoção, muito sentimento por menos tempo segundo. Quando eu tinha loja, lá no Aventureiro, que era filial da loja dos meus pais, a Mila Modas, eu devo ter sido assaltada, à mão armada, olha, umas 12 vezes. Eu nunca contei especificamente, né? Mas os assaltos sempre eram com homens em moto, né? Eles vinham, entravam com um capacete na loja e me rendiam, né? Pediam para que eu ficasse de joelho com a arma na cabeça e pediam o dinheiro do caixa e diversas coisas. Então, por muito tempo, né, gente, eu tive que fazer terapia para reinterpretar isso. Qualquer moto que eu ouvia o barulho e qualquer voz que se alterasse, por exemplo, eu estava num lugar, no mercado, de repente eu ouvia uma voz de homem mais grave. O meu coração disparava, porque aquela voz grave daquele homem ancorava dentro de mim a palavra é um assalto. Porque toda vez que eles me assaltavam, toda vez que eu passava por um assalto, a voz era grave, a voz era alta. Então toda voz que passava de um volume específico ancorava dentro de mim um assalto. Então, assim, os traumas se formam por maior número de hormônios e menos tempo segundo, né? E toda vez que nós lembramos desse trauma, nós reescrevemos nós reescrevemos ele novamente aqui dentro de nós. Que redundância, né? Reescrevemos novamente. Se reescrevemos é novamente. Mas toda vez que nós lembramos de algo, não tem aquela frase, lembrar é reviver? Só que nós temos a capacidade de lembrar daquilo que a gente quer, não é assim?
Autocontrole é a capacidade que nós temos de direcionar os nossos pensamentos para onde nós quisermos. Então, se a gente não consegue direcionar os nossos pensamentos para onde nós quisermos, nós ainda não desenvolvemos autocontrole. E a mente e os pensamentos, oi Cris, os pensamentos que estão aqui dentro, eles correm e ocorrem, né, naturalmente, e eles fazem parte de um programa autônomo que independe de você. Esse programa, ele independe de você. Então, quando você vê, você está pensando coisas inimagináveis que você não queria pensar. Eu já atendi pessoas no consultório que falam assim, Adri, eu estou pensando coisas que eu jamais pensei que um ser humano poderia pensar na vida. Eu falo, isso é normal, desde que você não dê ênfase para isso, desde que você não se identifique com esses pensamentos, porque a partir do momento que nós nos identificamos com aquele pensamento, o que ocorre? A neuroquímica, a química gerada por aquele pensamento, ela se torna ainda mais forte. Então gera uma emoção. O que pensa? É o seu corpo que pensa, né? O seu corpo que pensa através das emoções. Então, quando a gente começa o dia, às vezes a gente começa o dia feliz, depois, com o passar do dia, nós podemos ficar tristes e as emoções são como ondas, elas oscilam o tempo todo. E a gente precisa entender que, embora tenhamos muitas emoções, nós não somos essas emoções, não é isso que nos define. Então, se eu perguntar agora para todos que estão presentes aqui, a Bru, a Elisé, a Isa, a Terezinha, a Cris, a Márcia, a Karina, Andy, Eliane, Rosa, todas as pessoas que estão aqui, a Margarete, nós somos aquilo que pensamos? Quem é você? Quem é você, Luciana Valigura? Você é aquilo que você pensa, você é aquilo que você sente, você é os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus sentimentos. Quem somos nós? Nós somos aquilo que nós não conseguimos mudar aqui dentro de nós. Nós somos aquilo que a gente não consegue mudar aqui dentro. Então tem comportamentos que você tem que você não consegue mudar na sua vida. Então é isso que te define. E esses comportamentos, eles tem um pano de fundo que está lá no teu inconsciente. Então, o teu inconsciente representa 95% de tudo aquilo que você desconhece sobre você. Aquilo que nós conhecemos sobre nós é apenas 5%. 95% nós desconhecemos. E como que isso é feito? Como que isso é construído? Isso faz parte de um programa que roda autônomo, independente daquilo que você quer ou não. Isso se constrói através das nossas experiências, daquilo que vivemos, daquilo que experimentamos, e ali nascem os nossos traumas. E quando a gente tem um trauma, a gente vê o mundo a partir desse trauma. Eu atendi um moço no consultório semana passada, e ele dizia para mim que ele é extremamente revoltado com a vida e com todos, e que ele não confiava em ninguém. A frase dele é: eu não confio em ninguém. E eu perguntei: você confia em você mesmo? Ele disse: eu acho que não. Acho que nem em mim eu confio. Gente, tudo aquilo que a gente vê fora é aquilo que está dentro de nós.
Então, se você acha que ninguém no mundo é confiável, a pergunta é: você confia em você? Você confia em você? Se você acha que todo mundo pode te passar a perna a qualquer momento, né? Então, aquilo que a gente vê fora é um reflexo daquilo que está internamente. Só que esse moço, ele teve um pai que batia nele, que chamava ele de piá de bosta. Você é um piá de bosta, você não vai dar nada na vida, né? Quem que tá aqui que já conviveu com pessoas que foram rudes com você, que foram agressivas com você, que falaram palavras rudes para você? Então, quando ele lembra do pai, né, ele tem vontade de... Não é de matar, mas ele sente muita raiva no coração dele. E essa raiva paralisa ele de tal ponto de ele não experimentar na vida o verdadeiro potencial que tem dentro dele, né? Ele não consegue experimentar o verdadeiro potencial que tem dentro dele, porque ele não é realizado no trabalho, ele não é realizado nas coisas que ele faz, porque tem esse trauma que o impede, né? Então o trauma, ele vem com a mágoa. Quando a gente fala de mágoa, eu gostaria que você fizesse a analogia como se você estivesse patinando numa poça de água, sabe? Como se você estivesse ali, você coloca toda a força que você tem, parece que você não sai do lugar. E o pai, ele representa o provedor, aquele que provém, né? A mãe representa aquela que dá luz. Então, quando eu vejo essa luz que está aqui em cima, ela tem um polo negativo e um positivo. Para que ela seja luz, para que ela ilumine, ela tem um polo negativo e um positivo, um feminino e um masculino. Nós somos metade pai e metade mãe. Então, quando nós não acolhemos internamente esse pai e essa mãe pelo julgamento que o meu pai foi uma pessoa muito má, ou a mãe foi uma pessoa muito má comigo, né? A gente tem que entender que cada pessoa só dá aquilo que está dentro de si. Então, se essa pessoa soubesse ser diferente, ela seria. Se a sua mãe soubesse ser diferente, ela seria. Se o seu pai soubesse ser diferente, ele seria. Então, o teu pai e a tua mãe, por mais ruins que eles foram para você, eles te deram o dom da vida. Senão você não estaria aí hoje. E para que você possa ser luz no mundo, e quando eu falo ser luz no mundo, é iluminar não só o seu caminho, como o caminho dos outros à sua volta, para que você possa ser lâmpada, para que você possa iluminar, você precisa acolher internamente essas tuas duas metades, que é a metade pai e a metade mãe, né? E eu fiz um post falando sobre isso. É um dos rios aqui que tem aqui embaixo, que você pode dar uma olhadinha, que já está em 100 mil visualizações, falando sobre o papai e a mamãe. Então, independente do que o seu pai ou a sua mãe fez para você ou deixou de fazer, eles te deram um bem mais precioso, que é a sua vida. E se não fossem eles, você não estaria aqui. E isso é tudo. Então, a oração, quando eu falo oração, né, é a ação junto com a oratória, com o orar. A oração deve ser: Pai, eu compreendo você.
né? Eu entendo você, eu sei que você deu aquilo que você podia, mãe, você deu aquilo que você podia. Porque cada um só dá aquilo que pode, mas eu quero te agradecer pelo dom da vida, que se não fosse você eu não estaria aqui hoje. E assim, para o seu pai, para a sua mãe, sucessivamente, para que você consiga se realizar na vida. Senão você não vai conseguir. Quando a gente perde pai, perde uma mãe, a gente perde uma metade. É como se tivesse tirado um pedaço daqui de dentro, sabe? Porque nós somos a metade pai e a metade mãe. Então, para que a gente possa sair dos traumas que a gente tem, eu não tenho como pegar um trauma, arrancar da minha cabeça e jogar esse trauma fora. Lembrando que cada trauma é uma janela killer, né? É uma janela que está aqui dentro, uma janelinha. E muitas das coisas que a gente vive vai abrindo essas janelas, vai ancorando coisas aqui dentro. Então eu preciso abrir janelas paralelas, que eu chamo de janelas do bem. Então, se eu tenho um trauma e eu fico relembrando dele o tempo todo, toda vez que eu relembro, o meu biógrafo interno, ele fica registrando as minhas lembranças e cada vez mais esse trauma fica mais forte, né? Para que eu consiga sair disso, eu preciso abrir janelas paralelas, onde eu vou criar através de situações, através de exercícios físicos e mentais, gerando na minha corrente sanguínea hormônios do bem, né? Quando a gente está depressivo, eu vou dar um exemplo do que seriam esses hormônios do bem. Quando a gente está depressivo, a gente não tem vontade de sair da cama, a gente só olha para baixo, né? Você não vai ver um depressivo olhando assim para cima. O depressivo, ele sempre vai olhar para baixo porque ele está olhando para dentro, ele está buscando respostas internas, né? Então esse depressivo, essa pessoa que está depressiva, ela não tem ânimo para sair da cama, para levantar, para ir trabalhar. O ânimo, ele nunca antecede a ação. Então, muitas vezes, quando você está triste, deprimido, você não vai sentir vontade de caminhar, de sair, de fazer algo novo. Mas que para que você saia desse padrão mental predominante, e como se formam os padrões mentais predominantes? Pela repetição. Se hoje eu repito um pensamento de tristeza, amanhã também, depois da manhã também, 7, 14, 21 dias eu estou aqui com um padrão de tristeza predominante, que é a depressão. Então, para que eu saia disso, eu preciso ir mesmo sem vontade. Eu não tenho vontade de caminhar, mas eu vou sem vontade, porque eu sei que após eu retornar da caminhada, esse hormônio do ânimo vai ser gerado pela caminhada, que são os hormônios do bem. Por isso que o protocolo de modulação da ansiedade funciona tão bem, né? Mais de 2.000 pessoas foram beneficiadas por esse protocolo já, onde a gente consegue modular esse padrão mental através de exercícios mentais que fazem a pessoa produzir hormônios do bem. Então, nós somos os resultados dos nossos afetos, aquilo que nos afeta positivamente e negativamente, que é o resultado do exercício, né? Que a gente fala em contabilidade, o resultado do exercício. Então, se você sai com um amigo, toma um chopp, dá gargalhada, né? Conversa, você tem ali um afeto positivo, isso vai contabilizando. Depois você sai, você discute com uma pessoa, isso é um afeto negativo. Como que a gente resume as relações? Pelos afetos. Se uma relação te produz afetos muito mais negativos do que positivos, essa relação está em déficit, né? Você tem alguém devendo para alguém aí, né? E as relações se retroalimentam, né? Mas isso não é tema do nosso encontro de hoje.
Então pensa assim, Aristóteles dizia que virtude é a capacidade que nós temos de escolher os nossos afetos, aquilo que nos afeta positivamente. Então se você está se alimentando, por exemplo, de notícias ruins, de um programa de TV que escorre sangue na TV, você não está utilizando a tua virtude, que é a capacidade de escolher afetos positivos para a sua vida. Mas você precisa entender também que você pode estar viciado nesse padrão mental de preocupações, nesse padrão mental de se alimentar por notícias ruins. Às vezes a pessoa ela não se reconhece sendo uma pessoa que não se preocupa. É como se a preocupação, a ansiedade fizesse parte da vida dela, e quando ela imagina uma pessoa tranquila e não dependente desse padrão mental viciante que é a preocupação, ela pensa assim, poxa, essa pessoa não sou eu, né? E ela vê essa nova pessoa que ela pode se tornar após um processo terapêutico, ou após uma modulação de ansiedade, ela vê isso como uma ameaça a ela mesma. Então ela vai ter que morrer para ela e renascer para uma nova pessoa, né? Que é aquilo que Jesus dizia, para que você possa me conhecer, você precisa renunciar a você mesmo. E quando Jesus dizia, você precisa renunciar a você mesmo, é renunciar à falsa ideia que você tem sobre você. O que você pensa sobre você? Qual é a historinha que você conta sobre você a sua vida inteira? Então aquilo que você pensa sobre você é muito distante daquilo que você é realmente, né? E a gente precisa se questionar o tempo todo, né? A vida é esse desenrolar, né? Você está escrevendo a história da tua vida, no livro da tua vida. Então pode ser que você esteja acostumado com essa pessoa preocupada, estressada, com essa pessoa que você vive aí há 30, 40, 50 anos, eu não sei que idade você tem. Mas eu quero te dizer que, assim como eu transformei a minha vida, gente, a minha vida ela era uma loucura. Sabe o que é uma loucura? Aquilo que eu senti na minha vida há 10 anos atrás, eu não desejo para ninguém no mundo. Sabe que é aquela ansiedade assim, que tu podia estar em qualquer lugar, mas aquilo não saía do peito, o coração acelerado, o pensamento acelerado. A minha vida era o tempo todo assim. Quando eu tinha loja, era uma loucura, era uma loucura. E chegou um momento que eu não sabia mais para onde eu correr, eu não sabia mais o que fazer, sabe? E tudo aquilo que eu sentia era Deus falando comigo, porque Deus nos fala através dos sintomas, sabe? Então se você está vivendo um problema aí na tua vida, se você está vivendo uma situação difícil, Deus está falando contigo. Deus está falando através desse sintoma. E muitas vezes a gente porque passou por isso, depois de um tempo que você entende, né? E a minha vida era um caos, desorganizada financeiramente, a cabeça não parava. Daí fui no médico, o médico receitou um remédio, tarja preta, e eu disse, eu não quero tomar esse remédio. Daí eu adotei um cachorrinho, e de repente aquele cachorrinho já estava me estressando mais ainda. Onde foi que eu comecei a estudar para entender a minha mente. E foi onde tudo mudou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Embora eu sempre fui muito religiosa, muito temente a Deus, católica, praticante, ia na missa todo domingo, estava sempre rezando terço, orando. Mas eu conhecia Deus através das minhas representações, não através daquilo que Ele verdadeiramente é. Então muitas vezes nós temos com Deus uma relação de troca, sabe? Uma relação assim,
eu rezo para que você me dê isso, eu rezo para que você me proteja. E foi onde eu fui conhecendo, onde eu fui estudando e tudo se transformou aqui dentro. Então eu digo para você que a sua vida pode se transformar, né? Então, por mais que você esteja vivendo uma situação difícil, por mais que você esteja ansiosa ou ansioso, não está conseguindo dormir, o pensamento não para, existe uma nova realidade para a sua vida, desde que você renuncie a si mesmo, renuncie a essa falsa ideia que você tem sobre você, que você fica nutrindo a vida inteira, eu sou assim. Você não é assim. Essa é a ideia que você tem sobre você. Boa noite, Adriana. Sempre bom ouvir seus ensinamentos. Oi, Luiz. Luiz, atendi ele quando ele trabalhava lá na Metronorte. Agora ele saiu de Joinville, casou e abriu uma clínica, né? Abriu uma clínica de estética. Parabéns aí para você e para sua esposa. Um casal maravilhoso, né, gente? Gente, então assim, eu ia só um pouquinho, gente. Eu tava colocando uma música aqui e eu acho que caiu a internet aqui. Mas tudo bem. Eu ia fazer algo aqui com vocês, mas caiu a internet da TV aqui. Então os traumas ocorrem dessa forma. Então como que a gente faz para se libertar desses traumas, né? A gente primeiro tem que parar de pensar neles. Então entenda que toda vez que você pensa em algo que te feriu, você está reforçando essa memória dentro de você e você está registrando aquilo novamente, assim como Augusto Cury fala, nós temos um biógrafo interno que registra toda vez que a gente lembra. Nós precisamos abrir janelas paralelas, que são as janelas do bem, diferentes das janelas de morte, que são as janelas onde estão os traumas ali. E para cada trauma que você tem que fazer um trauma positivo. Você já ouviu falar de trauma positivo? Trauma positivo é aquele momento que você viveu na sua vida que foi tão maravilhoso, que foi tão incrível, que você tem que lembrar dele todos os dias da sua vida. Os traumas positivos são os traumas, a gente pode chamar, daqueles momentos de conquista que você viveu na sua vida. Eu queria que você lembrasse agora. Não tá mais pausado, né, gente? Parece que caiu a internet, mas acho que não. Não, ok. Eu queria que você lembrasse aqui. Tá sem conexão. Deixa eu desligar e ligar de novo. Eu queria que você lembrasse agora. A gente vai falar dos traumas positivos agora, tá? Eu queria que você lembrasse de três momentos da sua vida. Não, eu gostaria que você lembrasse de um, tá? De um momento na sua vida de muita alegria. Vamos lá. Pensa aí no momento da sua vida de muita alegria, de muita felicidade. Miriam, qual foi o momento da sua vida de muita alegria, de muita felicidade? Vamos lá. Leia, Luiz, Magali, escreve aqui pra gente um momento de alegria e felicidade. Gente, um momento de muita alegria da minha vida foi o dia da minha formatura. O dia da minha formatura foi um momento assim maravilhoso na minha vida. O dia que o meu pai voltou do hospital depois de não ter nenhuma chance de vida. O dia que a gente estava esperando ele lá na garagem com o cartaz, seja bem-vindo, pai, te amamos. Foi um dia de muita felicidade, né? O dia que o meu namorado me pediu em namoro foi um dia de muita alegria, de muita felicidade, porque naquele instante, dia do meu casamento e do nascimento do meu filho, nascimento dos meus filhos,
Sim. Olha, todo mundo fala do dia do casamento. Foi um dia de muita felicidade, né? Então, cada pessoa, a Rosane, dia do meu casamento, olha só. A minha mãe também fala que o dia de felicidade dela foi o dia do casamento. E o dia da primeira comunhão, ela fala que foi um dia maravilhoso para ela, né? Danilo, qual foi um dia feliz para você que você lembra da sua vida? Dia da formatura, meu casamento. Olha só, gente, que notícias boas, as pessoas felizes pelo dia do seu casamento. Que lindo! Quem mais que tá aí que vai compartilhar com a gente, né? Então, assim, quando a gente lembra de algo, de um trauma positivo, o que acontece? Nós ancoramos também aqui dentro hormônios positivos. E assim a gente vai equilibrando, saindo desses traumas negativos. Então, para que você saia de um trauma, uma pessoa te feriu, uma pessoa te magoou, a primeira coisa é você entender que essa pessoa ela não sabe ser diferente. E por ela não saber ser diferente, tá tudo certo. Tá tudo certo. Dia que marcamos nosso primeiro encontro e que te vi na igreja. Ai, que lindo, amor. Casamento e ser vó que eu mais queria. Cida foi o casamento. Ah, esse dia foi maravilhoso mesmo, amor, né? E esse dia foi incrível. Então, assim, quando uma pessoa nos magoou, não frustrou, essa pessoa ela não soube ser diferente, porque cada um só dá o que está dentro de si. Gente, a gente precisa gravar isso, que eu já falei milhões de vezes aqui. Então, assim, deixa pra lá, perdoa, porque se você ficar levando essa mágoa aqui dentro, essa mágoa vai te impedir de você acessar o melhor que existe em você, o sagrado, né? Então, deixar de julgar. Então, o trauma, ele perde o peso quando a gente deixa de julgar ele como um trauma. E ele se fortifica toda vez que eu julgo esta memória como um trauma. Então, assim, nós vamos ressignificando os traumas da nossa vida, né? Assim a gente vai ressignificando e nós vamos nos libertando de nós mesmos. E aquilo que eu falei, autocontrole é a capacidade de direcionar os nossos pensamentos para aquilo que a gente quer. Então eu sei que você tem uma habilidade gigantesca de pensar coisas ruins, de lembrar coisas ruins, e tem uma tendência também para a psicologia negativa, que é focar naquilo que você não tem e não naquilo que você tem. Muitas vezes a vida não é como a gente pensou ou imaginou que fosse, né? A gente tem uma ideia aqui dentro, e eu estava falando isso com a última paciente que eu fiz o DNA agora, de São Francisco do Sul, que quando ela casou, ela disse que ela tinha uma ideia de uma família perfeita, com filhos e com tudo certinho, e de repente ela se vê mãe, ela se vê... E não é como ela tinha imaginado, porque a gente imagina uma coisa e de repente no dia a dia não é. Nós criamos muitas fantasias aqui dentro e depois no dia a dia a realidade é diferente daquilo que nós imaginamos e pensamos. Então foca naquilo que você tem hoje na sua vida, né? Esse olhar é o olhar da psicologia positiva, deixar de olhar para aquilo que você não tem e começar a olhar para aquilo que você tem. Então, para cada reclamação, 3 pontos de gratidão. Ah, eu reclamo porque, sei lá, não tenho algo na minha vida, mas tem diversas coisas que você tem. Então, existe um estudo científico que diz que quando a gente dorme, antes de dormir,
a gente precisa lembrar de 3 coisas pelas quais nós temos gratidão antes de dormir. E quando a gente lembra, isso é um estudo, isso reverbera na nossa mente por 3 meses. Então isso é um exercício que está dentro da modulação do protocolo da ansiedade. Lembrar de 3 coisas boas que aconteceram nesse dia de hoje, das quais você é grato. Gente, eu sei que a vida não é um mar de rosas para ninguém e a gente tem muitos desafios diários. E tudo que a gente vai fazer aqui nesta terra, enquanto nós estivermos aqui, tudo é difícil. Nada é muito fácil. Mas se é difícil com Deus, imagina sem Ele. Então o mais importante é nós não perdermos a fé. É nós não perdermos a esperança. É nós não perdermos a confiança. Porque você pode dizer assim, eu, por exemplo, posso dizer, eu cuido da saúde, eu faço tudo certinho, pratico exercício todos os dias, hoje comecei a praticar yoga, e porque para mim é um desafio, seria confortável eu não praticar, porque eu tô ali tentando vencer a minha mente, que a minha mente diz que eu não consigo. Mas como o corpo aprende por repetição, eu vou ter que repetir todos os dias até a minha mente começar a se sentir confortável com o movimento. Então todo movimento que eu faço é desconfortável para o meu corpo porque ele não está habituado. Ele não está habituado em colocar a cabeça para baixo e os pés para cima. Ele não está habituado com nada, é tudo novo para ele. Então é um desafio, dói, é desconfortável. Mas é a única forma da gente evoluir, não tem outra. Então assim, a vida ela é cheia de desafios, mas você precisa confiar na vida, porque a vida confia em você. Olha só, aí dentro, né? Existe uma sabedoria divina que arquiteta todo o seu corpo, que rege os batimentos cardíacos. Há uma sabedoria aí dentro de você. Você não precisa se preocupar. Vamos lá, coração, bata agora. Vamos lá, pulmão, funcione, rins. Tudo funciona numa harmonia. Então, assim como a vida confia em você, você precisa confiar na vida. Então, muitas vezes, as coisas não vão acontecer como você planejou. As coisas não vão acontecer como você sonhou para você. Mas mesmo assim, você deve agradecer, em tudo dai glória a Deus, em tudo agradeça, porque em tudo há um aprendizado, em tudo há uma pedagogia divina. E às vezes você não entende por que você está passando por essa dificuldade na sua vida, mas Deus ali está te treinando para alguma coisa que você vai ainda entender. E quando você é grato por aquilo, gente, tudo muda, tudo muda. Tudo muda, sabe? Eu falo isso assim, com meu coração transbordando de emoção e de alegria, por eu ver diariamente, gente, é todos os dias, muitas vidas transformadas. Quando você reinterpreta a tua vida, às vezes você está passando por um momento de extrema dificuldade, mas você reinterpreta a vida. Não é o porquê, é o pra que você está passando aquilo, né? E Deus sempre nos surpreende, tá? Deus sempre nos surpreende. Quando você pensa assim, meu Deus, que inferno que eu tô vivendo na minha vida, olha o que isso está acontecendo. Quando você passa por uma situação de doença na tua casa, enquanto aquela doença não vai embora, tem alguém aprendendo com ela. Às vezes você tá com um parente doente, tem alguém aprendendo com aquele sofrimento. Então assim, por mais difícil que seja a situação que você está vivendo na sua vida, há ali naquela situação uma pedagogia divina. Deus nos fala através dos sintomas, através daquilo que você sente.
né? Quais são as doenças que tem aí dentro, né? O que você está sentindo agora? Dor de cabeça? O que a dor de cabeça significa? Em tudo que a gente sente tem um plano, tem um símbolo, né? A Doença como Caminho é um livro maravilhoso de se ler, né? Então, quando a gente entende, eu atendi essa semana uma menina que foi no consultório com problema de pele, né? Ela tem dermatite atópica e ela é bem novinha, ela tem 20 e poucos anos, daí ela tava com o rosto todo vermelho, pescoço, assim, gente, é horrível a dermatite, ela tem isso há muito tempo, e a pele é o maior órgão do corpo humano, e a pele representa a nossa fronteira, o nosso mundo externo e o nosso mundo interno. Então, o que ela tá deixando passar dos limites, né? Porque nós temos aqui dentro aquilo que é sagrado, a nossa intimidade. Então, quando a gente deixa alguém invadir isso, e isso o Fábio de Mello fala no livro Sequestro da Subjetividade, Quem Me Roubou de Mim, a gente sofre de doença de pele. Porque a pele representa as fronteiras, aquilo que eu permito e aquilo que eu não permito, aquilo que eu deixo e aquilo que eu não deixo, aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero para nossa vida. Então, assim, perdoar é um ato de inteligência. Então, aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te magoou, você tem que lembrar que se ela soubesse ser diferente, ela teria sido. E enquanto você não perdoar, você vai levar essa mágoa por seu túmulo. Então você precisa perdoar e orar. Jesus dizia, orai pelos seus inimigos. Né? Você não precisa trazê-los para sua casa, né? Porque a gente ama a todos, mas traz para nossa intimidade somente as pessoas que dialogam com os nossos valores, né? Quais são os seus valores? Família, amor, honestidade. Sim, sempre digo isso nas minhas orações. Perfeito. Então, em vez de tu usar a tua boca para reclamar, usa para proclamar. Então, assim, proclama uma nova vida para você. Declara. Gente, eu era extremamente desorganizada na minha vida, há uns 5 anos atrás. E um dia eu cheguei na minha casa, eu coloquei as mãos para o alto e fui passando assim em cada parede e eu fui falando assim, eu declaro que a partir de hoje eu serei uma mulher organizada, em todos os sentidos, financeiro, em todos os sentidos da minha vida. E não vai ter nada na minha casa que eu não saiba o lugar. Porque se a minha casa externa estiver desorganizada, a minha casa interna também estará. Porque aquilo que está fora está dentro e vice-versa. Então tudo precisa estar organizado. Sabe aquela frase da avó que dizia assim, se você não está bem, comece arrumando as gavetas do seu quarto? Então, comece arrumando as gavetas do seu quarto, para que você saiba onde está tudo. Quando a gente organiza fora, nós passamos a nos organizar dentro. Gente, toda terça-feira eu tô aqui trazendo um conteúdo transformador para sua vida. Mas eu quero te ajudar ainda mais. E por isso eu vou te presentear com uma mentoria que será no dia 22 de outubro, que é um dia inteirinho, é um domingo todinho comigo, das 8h30 até as 5h30 da tarde. Então, se você quiser participar dessa mentoria, ela é online, através do Zoom. Você pode participar dessa mentoria de qualquer lugar do mundo, tá? Então, me manda um direct, fala assim, Adri, eu quero participar da mentoria. A mentoria a gente vai falar sobre o sentido da vida, sobre procrastinação, sobre relacionamento com o dinheiro. Eu vou abordar os 6 pontos de maior importância para uma transformação de vida,
para que você consiga ver sentido na sua vida. Então, dia 22 de outubro é um domingo, das 8h30 da manhã até meio-dia, e da 1h30 às 5h30 da tarde. Então, manda um direct, as vagas são limitadas, porque é um encontro intimista, né? Porque quando é muita gente, fica difícil de a gente trabalhar as dores, né? Então, é um encontro, assim, de vagas limitadas, tá? Então, manda ali um direct para mim falando: Adri, eu quero participar da mentoria do dia 22 de outubro, ou ali tem um link da bio que tá escrito fale comigo agora, faça a mentoria aqui, e daí você fala diretamente comigo. Gente, foi um prazer estar com vocês. E eu proclamo na sua vida agora uma verdadeira mudança, né? Que você possa conseguir mudar aquele comportamento que é tão nocivo, que faz tanto mal e que você não consegue mudar. Esse nosso encontro será gravado e comenta ali, compartilha no seu story se você gostou, e até a próxima terça. Fiquem com Deus e um abraço apertado no coração. Boa noite.